Olá, meus queridos alunos do canal DS Matemática. Hoje iremos continuar nossa playlist de trigonometria e o tema abordado hoje será circunferência trigonométrica, arco orientado e quadrantes. Então hoje nós vamos definir e caracterizar o ciclo trigonométrico e ver alguns conceitos aí também dentro da circunferência trigonométrica. Temos aqui, numa circunferência, fixado um ponto A, temos dois sentidos. Então, nós temos o primeiro sentido que a gente vai estudar, é o sentido anti-horário, tá? Como vocês podem ver aqui na imagem, o sentido anti-horário será o sentido positivo da contagem dos arcos, tá bom? Eu vou colocar aqui para vocês, marcando aqui um ponto A, tá? Ó, o ponto A. E se contarmos os arcos, né, a medida dos arcos no sentido horário, esses arcos terão valores que nós vamos adotar como valores positivos, certo? O outro sentido que a gente tem, marcando um ponto A, que a gente pode seguir, é o sentido horário. Observe que, marcando o ponto A na circunferência trigonométrica, e nós contarmos no sentido horário, então a medida desses arcos serão todos valores negativos. Então, não esqueça, marcando um ponto, nós temos duas possibilidades, ou o sentido anti-horário, para contar os arcos, a medida dos arcos será adotado como positivo, e se esses arcos forem medidos no sentido horário, nós seremos obrigados a colocar o sinalzinho de menos, né, indicando que esses arcos têm valores negativos, ok? Então, arco orientado, outra definição aqui importante. Vamos definir agora o que é um arco orientado. Observe que da definição nós temos que arco orientado é todo arco contido numa circunferência orientada, tá? Então observe que o conceito de arco orientado está associado ao conceito de circunferência orientada. Então, primeiro a gente tem que adotar uma orientação para essa circunferência, para depois a gente ter o arco, medir esse arco, tá? Então, esse arco que vai ser colocado, que vai ser medido nessa circunferência orientada, nós vamos chamar de arco orientado, ok? Então, sendo um arco AB, um arco de uma circunferência, observe que aqui ele não disse circunferência orientada, disse apenas uma circunferência. Então nós temos, observe a imagem, temos aqui uma circunferência de raio R, tá? Marcamos os pontos A, aqui o ponto A e o ponto B. Então, nós temos dois sentidos, né? Se eu for do ponto A para o ponto B, eu tenho aí o arco AB. Se eu for do ponto B para o ponto A nesse sentido, eu tenho aí o arco BA. Então, se eu for medir esse arco no sentido horário, que é o sentido positivo, o valor desse arco, a medida dele vai ser o número positivo. Se eu for medir esse arco do ponto B para o ponto A, o valor desse arco será um valor negativo. Então eu posso concluir que a medida do arco AB é igual a menos a medida do arco BA. Tá? Tem sinais diferentes. Muito bem. Temos aqui agora a definição de circunferência trigonométrica, ou alguns costumam chamar de ciclo trigonométrico. Então, definição:
Circunferência trigonométrica é uma circunferência orientada, observa que já tem um aqui, ó, uma circunferência orientada, tá? De raio unitário, a medida do seu raio vai ser igual a 1, tá? Na qual um ponto A é a origem de medida de todos os arcos nelas contidos. Então observe, a gente vai marcar um ponto A, esse ponto A na circunferência será o ponto de origem, de onde a gente vai começar a contar, ou seja, a medir os arcos, tá bom? Então nós vamos considerar algumas características. Primeiro, uma circunferência cujo centro vai coincidir com a origem do plano cartesiano, tá? Então essa circunferência trigonométrica, o centro dela vai coincidir, né, ó, o centro dela vai coincidir com a origem do plano cartesiano, ou seja, o centro vai ser o ponto 0, 0. Ok? Outra característica, o ponto A, esse ponto A que será a origem aqui, ó, ele tem coordenadas, as coordenadas dele são quem? 1 e 0. Tá bom? Então, ponto A, 1 e 0 como origem de todos os arcos dessa circunferência. Então, vamos analisar agora aqui essa circunferência com essas características que a gente acabou de falar. Então observe aqui, eu tenho uma circunferência, né? Tenho aqui uma circunferência. Observe que o centro dela é o ponto O, tá? O centro dela aqui é a origem do plano cartesiano, ou seja, é o ponto 0, 0. O raio dela, a medida do raio, tá aqui, a medida do raio é igual a 1. O ponto de origem, onde a gente vai começar a contar os arcos, que é o ponto A, tem coordenadas igual a 1 e 0. 1 para o x e 0 para o y, é a origem dos arcos. Observe que o eixo de y e x divide a circunferência em 4 partes, que é o que a gente vai ver agora. Os eixos x e y do plano cartesiano determinam na circunferência 4 arcos de mesma medida, ou seja, 4 quadrantes. Assim temos que a medida do arco AB é congruente ao arco BC, e o arco BC é congruente ao arco CD, e o arco CD é congruente ao arco DA. A gente vai ver na próxima figura, no próximo slide. Como a circunferência tem 360 graus, ou seja, 2π radianos, cada arco desse aqui, ó, terá a medida de 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 radianos. Ok? Então, todos esses arcos aqui, OAB, BC, CD e DA, terão a medida de 90 graus. Portanto, são arcos congruentes, ou seja, que tem a mesma medida. Então, observe aí no desenho. Tem um do ponto A até o ponto B, eu tenho o primeiro quadrante. Do ponto B ao ponto C, eu tenho o segundo quadrante. Do ponto C ao ponto D, eu tenho o terceiro quadrante. E do ponto D ao ponto A, eu tenho o quarto quadrante. Então, observa, do ponto A ao ponto B, eu tenho um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. De B a C, eu tenho mais 90, que vai dar quanto? 180 graus, ou π radianos, que é meia volta, um arco de meia volta. Continuando do ponto C ao D, eu tenho mais 90 graus, que vai coincidir com 270 graus. Então, 90 do primeiro, mais 90 do segundo, mais 90 do terceiro, eu tenho 270 graus, ou 3π sobre 2 radianos. Andando mais um pouquinho do ponto D para o ponto A, eu tenho mais 90 graus, que vai coincidir com a volta completa na circunferência. Então, uma volta completa na circunferência, eu tenho um valor de ângulo de 360 graus, ou 2π radianos. Então, se os arcos forem contados no sentido anti-horário, terão valores positivos. Se forem contados no sentido horário, terão valores negativos. E a circunferência com centro na origem, a origem de contagem dos arcos, o ponto A, de coordenadas 1 e 0, tá? Divide
a circunferência em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Primeiro vai de 0 a 90, segundo de 90 a 180, terceiro de 180 a 270 e quarto quadrante vai de 270 a 360 graus, que é uma volta completa aí na circunferência. Então, pessoal, por hoje é só, é a videoaula que nós temos. Deixe aí seu comentário, sua dúvida que tiver a respeito da aula que foi ministrada. Tá? Logo após, clique em gostei aí no vídeo para estar ajudando o canal. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative aí, ó, o sinozinho para você estar recebendo aí as notificações quando a gente postar novos vídeos no nosso canal. Tá? Um forte abraço aí do professor Davidson e até a próxima.